Oi, gente, bom dia. Nós estamos aqui com a Flor Espinosa. Ela é médica infectologista do Hospital Tropical e pesquisadora da Fiocruz em Manaus. Obrigada, Flor, pela tua participação. Agradeço muito, tá? Obrigada, Micaela, pela oportunidade. Muito obrigada. Nesse momento agora da pandemia, principalmente em Manaus, né, eu acho bastante pertinente a gente conversar com você para tirar algumas dúvidas do que é tanta notícia, é tanta informação que tem, né, que às vezes a gente fica até meio confuso. Então, eu queria te perguntar o seguinte: com relação a isso, tem muitas dúvidas sobre que tipo de enfermidade que é o coronavírus. Recentemente, eu li numa pesquisa de que ele não seria uma doença respiratória, mas sim uma doença hematológica. E algumas pessoas acreditam que é apenas uma gripe. Então, eu queria te perguntar: na verdade, o coronavírus é uma gripe, é uma doença respiratória? É uma doença autoimune? É uma doença hematológica? O que que seria realmente? Realmente nós estamos num momento de muita confusão, porque só conhecemos o vírus e a doença que ele causa há relativamente muito pouco tempo, são apenas 5 meses. Então, é natural que se tenha tantas dúvidas. Isso acontece não somente dentro da população, mas também acontece dentro das pessoas que estão tratando os doentes, quem está conduzindo os casos, quem está fazendo vigilância epidemiológica. Então, acontece com todos nós. Na verdade, a gente tem que entender. A primeira coisa é entender que o vírus, é um coronavírus, se chama SARS-CoV-2, porque é um vírus que produz, segundo o seu próprio nome, uma doença respiratória aguda grave, né? E essa doença que ele causa se chama Covid-19, né? Então, é a doença causada pelo coronavírus que circulou inicialmente ou começou a circular em 2019, e por isso o nome. Então, ela é uma doença respiratória. Vamos ver. Na verdade, é uma doença, é um conjunto de sinais e sintomas, ou seja, um conjunto de coisas que o paciente refere e um conjunto de coisas que o médico, quando atende o doente, encontra, e por isso se chama uma síndrome. E ela acomete os mais diferentes órgãos e sistemas. Então, é uma doença sistêmica também, que se apresenta de formas clínicas variadas. Você vê que, na maioria dos casos, se apresenta como uma síndrome respiratória leve, que semelha a um quadro gripal, mas a gente vê diferenças enormes, que tem também manifestações gastrointestinais, então ela cursa com e com vômito. Tem outras pessoas que têm só o quadro clínico respiratório, que de uma forma leve pode ter um pouquinho de coriza, de espirros, ou um pouco mais moderado, por dizer assim. Então, a gente vê que o paciente refere tosse, essa tosse pode ser seca, essa tosse pode ser com secreção. A grande maioria dos pacientes que têm a doença como tal, eles referem febre, eles referem dor de cabeça, eles referem mal-estar geral. E aí entramos na forma grave. Dentro das formas graves, claro, tem a forma característica, que é a síndrome respiratória grave, mas vemos outras complicações, como são talvez problemas de coagulação sanguínea, vemos acometimento renal. Então, estamos vendo que ela se apresenta de formas muito diferentes, inclusive neurológicas. Então, é uma variedade enorme em um espectro de gravidade que também vai do paciente que não sente nada, ou seja, que é totalmente assintomático, ao paciente que tem uma forma muito grave e que talvez vá a óbito. Então, é uma síndrome, eu poderia sintetizar que é uma síndrome multissistêmica. E como é que é feita a transmissão? Como é o contágio?
realmente o uso de máscara, de álcool em gel, de lavar as mãos, evita, ajuda a prevenir o contágio? Sim, e é muito importante. Vamos entender que a pessoa que está infectada, ela, especialmente nos dias que precedem ao início dos sintomas. Ou seja, vamos supor que uma pessoa entra em contato com outra pessoa que está com vírus e está transmitindo o vírus. Ela se infecta. Ela vai passar alguns dias antes de começar a ter sintomas, se ela apresentar sintomas. Mas ela já começa a transmitir a infecção sem que ela saiba que ela está com vírus. E mais ou menos o dia que antecede ao início dos sintomas é o momento em que a pessoa mais transmite vírus. Como ela faz? Como ela faz para transmitir? Então, esta é uma doença infecto-contagiosa em que há uma transmissão de pessoa a pessoa, de uma pessoa infectada a uma pessoa suscetível, ou seja, uma pessoa que não possui qualquer resistência para fazer a infecção. E ela se dá porque a pessoa infectada, quando ela fala, quando ela tosse, quando ela espirra, ela elimina gotículas pequenas de saliva nas quais o vírus está. Então, você pode se infectar sendo porque alguma dessas cutículas caiu no seu rosto ou caiu numa superfície ao seu redor. Quando você leva suas mãos perto dos olhos, perto do nariz, perto da boca, qualquer contato com uma mucosa, aquele vírus que você pegou numa superfície contaminada, como uma sacola que você trouxe da rua, ou quando você pega para subir no ônibus, por exemplo, essas superfícies podem estar contaminadas e aí você leva o vírus para a sua mão. Quando você vai e coloca na sua face, você está levando o vírus para dentro da mucosa e aí começa a sua contaminação. Por que é importante usar a máscara? Porque a pessoa que tem o vírus e não sabe que tem o vírus está deixando de distribuir partículas no ambiente. Por que é importante que você, que não está infectada, também use máscara? Porque, de alguma maneira, está evitando que partículas que podem estar também na forma de aerosol, flutuando no ar, sejam inaladas por você. A gente, normalmente, em condições normais, a gente leva a mão, a cara, as faces, pelo menos umas 20 vezes por hora, sem a gente perceber. É uma coisa automática. Né? Quem tem alergia. Isso, é uma coisa automática, é involuntário. Então, lavar as mãos com muita frequência evita que, se porventura você veio se contaminar, essa mão permaneça contaminada. Usar álcool em gel, ele é bom quando você não está em casa. Você dentro de casa, você não precisaria estar usando álcool em gel. Basta com que você lavasse as mãos frequentemente até o cotovelo, fazer aquela lavagem que aparece em todos os comerciais. Porque é importante que a gente também esterilize todo o que a gente leva para dentro de casa. Precisamos aprender a ter um ritual. Por exemplo, a primeira coisa do ritual é que uma pessoa de casa deve ser a única a ir para a rua. Para coisas indispensáveis, como ir comprar alimentos, como ir para a farmácia. Todos os dias? Não, você não precisa sair na rua todos os dias a comprar, ir à farmácia e a ir ao supermercado. Basta com que você faça uma compra planejada, se for possível. Nós sabemos que existem pessoas que têm uma realidade totalmente diferente do que essa, que pode planejar uma compra de uma semana ou de 10 dias ou de 2 semanas. Tem gente que tem o dinheiro de comer hoje,
Outra coisa importante é que essa única pessoa que sai na rua, ela tenha uns sapatos que são exclusivos para ir para a rua. E esses sapatos devem ficar na porta fora de casa, eles não precisam entrar dentro de casa. Uma vez que essa pessoa entra em casa deixando os sapatos fora, o primeiro que ela deve fazer é fazer o lavado de mãos até o cotovelo. Segundo, tirar a máscara. Tirar a máscara, já ter uma bacia com uma água com detergente pronta, de tal maneira que ela pega a máscara daqui, das orelhas, e joga a máscara sem tocar aqui. Por quê? Porque a gente espera que o vírus esteja aqui. Então, ela tem que tocar aqui e jogar a máscara na bacia com água e detergente. Ela deve imediatamente tirar a roupa e já vai essa roupa para lavar. Ela não pode estar circulando pela casa com a roupa que chegou da rua. E depois que ela tirou a roupa e jogou para lavar, seja colocando uma bacia ou seja direto na máquina, ela deve ir direto para o banheiro, tomar uma chuva completa, um banho de chuveiro. E é muito importante lavar fossas nasais, lavar bem a cara. Estando com a máscara na rua, a pessoa não pode estar manipulando a máscara. Não pode estar, vou comer, então levanta a máscara e come. Ela não pode falar no telefone, tirar daqui e falar no telefone. Ela não pode querer falar e tirar um pedaço. Também não, ou seja, a máscara... Eu já vi pessoas fumando. Não, você tem que deixar a máscara quieta e não entrar em contato com a máscara até o momento que vai tirar definitivamente. Se você vai permanecer na rua por um longo período, digamos um período de 8 horas, você deveria ter uma máscara para trocar. Tirando a máscara que tirou, você coloca dentro de uma sacola plástica, dá um nó, guarda e coloca a nova máscara antes tendo lavado muito bem as mãos. Então, é uma espécie de ritual que a gente, repetindo constantemente, diminui muito a possibilidade de a gente pegar a infecção e de levar a infecção para casa, que é uma coisa que a gente está esquecendo. Então, você chegou das compras, você já deve ter em casa uma garrafinha para borrifar, seja álcool 70%, ou seja, uma mistura de água com água sanitária, de tal maneira que você chegou das compras e você borrifa todos os pacotes que comprou, antes de começar a manipular o que tem dentro, depois tira tudo o que tem dentro e volta a borrifar tudo que comprou, lavar tudo que é frutas e verduras muito bem também com a mistura de água e água sanitária. E, ou seja, todo esse ritual é necessário para que a gente evite realmente levar o vírus para casa. Agora, eu vi que alguns médicos, alguns infectologistas falaram que a roupa não transmitia, havia uma possibilidade muito pequena de transmissão com a roupa que você sai. Olha só, existem estudos, especialmente foram feitos há algum tempo com outro coronavírus que circulou, também respiratório, que circulou em 2002. Então, há estudos que mostram quanto sobrevive o vírus em superfícies. E há momentos, e há coisas que mostram que ele pode viver várias horas, inclusive dias. Quando você tem uma roupa, existem roupas de diferentes tecidos e existe uma coisa que a gente não pode deixar de considerar, que é o fato da roupa ser um tecido que pode ser úmido, que às vezes a gente, quando fala, umedece a máscara e que por isso é preciso trocar de máscara depois de algum tempo, é porque essa umidade justamente é a que faz que seja fácil o vírus sobreviver. Então, vamos supor que a possibilidade seja pequena. Se nós estamos apostando em não nos infectar, essa possibilidade, mesmo que seja pequena, ela deve ser evitada, né? O pessoal de saúde sai de casa com uma roupa, chega no seu local de trabalho, troca por outra roupa. Então, a roupa com que ela
circula dentro do hospital, não é a mesma roupa com que ela nem chegou, nem saiu do hospital. No início, tu falaste de alguns sintomas que a pessoa, quando se infecta, ela apresenta, né? Esses sintomas, eles variam de organismo para organismo, ou todos começam da mesma forma, ou seja, sintomas típicos. E quais são as medidas que se deve tomar no caso da pessoa sentir sintomas de coronavírus e qual é o tratamento que existe hoje? Nós sabemos que das pessoas que se infectam, elas não vão fazer sintomas ou vão fazer sintomas muito leves, tipo o espirro, tipo um pouquinho de tosse, né? Coriza, uma dorzinha muscular esporádica. Então, a grande maioria das pessoas vão cursar assim. 20% dos infectados, eles vão fazer uma forma mais grave de doença. E essa forma grave de doença pode chegar a ser necessário que esse paciente fique internado, né? E mais ou menos 5% dos doentes, eles vão morrer por causa da infecção. Isso significa que aqueles que estão doentes, eles fazem os sintomas que eles apresentam quase sempre vai cursar com uma febre. Essa febre, ela pode ser tão alta que ela seja precedida de calafrios. Então, às vezes as pessoas vão se queixar de que elas sentiram calafrios e depois veio a febre. Isso significa que ela teve uma temperatura bastante elevada. Outro sintoma muito frequente é a tosse. A tosse, ela pode ser uma tosse seca ou ela pode ser uma tosse com secreção. Se a tosse vem com secreção, e essa secreção é um pouquinho que chamamos de purulenta, ou seja, que é viscosa, que tem cor, que não é transparente, sugere muito que houve uma infecção agregada por uma bactéria. Além da febre e da tosse, então, a dor muscular, que pode ser muito intensa, alguns pacientes referem uma dor muscular muito intensa, e um sintoma que preocupa muito, que é a fadiga, o cansaço. Então, as pessoas referem que elas vão deixando de fazer as coisas que elas normalmente fazem. Então, se há uma pessoa que continua a fazer seus afazeres normais, mas se sente cansado, é um grau leve de cansaço. Se há uma pessoa que, por exemplo, fazendo uma coisa que corriqueiramente faz e fica cansada, já é um grau a mais de cansaço. Tem outras pessoas que já, por exemplo, não suportam subir escadas, não suportam circular pela casa. Esse já é o grau mais grave de cansaço. E tem pessoas que elas precisam ficar deitadas porque não suportam fazer nada por causa do cansaço. Isso já é um grau muito maior de cansaço. E tem a dificuldade para respirar. Essa dificuldade para respirar já é um sinal de gravidade. A gente, clinicamente, vendo o paciente, pode mensurar pelo fato de que o paciente já faz movimento do nariz quando respira, ou de pronto os músculos do pescoço ficam tensos quando ele respira, de pronto você vê que os músculos entre as costelas ficam visíveis quando ele respira, ou quando ele fica roxo nos seus lábios, na ponta do nariz, nos seus dedos, isso já significa um sinal muito avançado da gravidade. Então, significa que o paciente não está conseguindo levar oxigênio para dentro do seu pulmão. E esses são sinais de gravidade. Mas também tem outros sinais de gravidade. Tem paciente que, e agora recentemente, tem sido descrito casos em que há acometimento renal, com dores da coluna lombar, mas também alterações na função dos rins.
tem tido transtornos vasculares, né? Por isso que alguns pacientes que vão para a UTI precisam ser anticoagulados, para evitar que eles façam esse tipo de alterações hematológicas. Tem outros sinais inflamatórios, que é como uma descarga de uma reação inflamatória impressionante. Mas há dois sintomas que chamam muito atenção, porque eles são muito característicos da doença, e quem os tem ajuda muito para orientar o diagnóstico, que é a anosmia, que é a falta de olfato, e a geúcia, que é eu não sentir o paladar. Então, normalmente, numa gripe, você pode alterar um pouquinho esses dois sinais, mas eles são muito presentes em paciente que tem coronavírus. Então, são uma boa maneira de aumentar a sensibilidade para o diagnóstico. Uhum. E se a pessoa começa a sentir esses sintomas, o que ela deve fazer? Qual é a medida que ela tem que tomar? Ela tem que, aí em Manaus, ela tem que ligar para alguém, ela deve ir para o hospital, ela fica em casa. Como a quantidade de pessoas em contato com o vírus é alta, a quantidade de infectados é alta, então é até certo ponto evidente que o sistema de saúde não pode comportar todo mundo que tem sintomas e não consegue diagnosticar todo mundo que tem sintomas. Então, o ideal é que essa pessoa que tem os sintomas e que não tem sinais de gravidade, ela fique em casa, primeiro, isolada do resto dos membros da família, para evitar que ela seja um contato, que ela seja capaz de transmitir o vírus a outra pessoa dentro da família. Claro, ela deve estar sendo observada por alguém. Então, um membro da família que está em algum grau de contato com ela, sempre vestindo a máscara, com todos os cuidados e proteções devidas, ela tem que estar observando qual é o andamento dessa pessoa, para que ela seja capaz de ver quando o caso não está evoluindo bem e ela precisa ser levada para um pronto-socorro. A porta de entrada sempre vão ser as UBS e os prontos, especialmente as UBS. Por quê? Porque é lá onde se toma a decisão se esse paciente realmente requer ser encaminhado para uma unidade terciária, onde vão os pacientes mais gravemente acometidos. Então, o que a pessoa que está em casa pode observar? Essa pessoa que está doente, ela deve fazer com uma espécie de diário com o que ela sente, para que ela tenha uma noção de se a dor que eu estou sentindo hoje é mais forte que a dor que eu sentia ontem. Se o meu cansaço hoje é mais intenso que o que eu sentia ontem. Se a minha dificuldade para respirar está mais forte hoje da que eu tinha ontem. Todos esses sinais de avanço, eles costumam ser um pouquinho posteriores, ou seja, se bem que há casos que estão descritos que o paciente não tinha nada e de repente entra em dificuldade respiratória, o que é mais comum acontecer é que esses sintomas de gravidade apareçam já superando a primeira semana desde o início dos sintomas. Então, precisa ser observado, precisa ser estreitamente observado. E ter, assim, observações quanto mais objetivas, melhor. Então, se a pessoa diz, olha, eu ontem não sentia isso e hoje passei a sentir, é uma maneira de ver como está evoluindo a doença. Entendi. Né? O tratamento, ele é sintomático, quer dizer, por sintomas, febre, antitérmico, inflamação, Isso. anti-inflamatório. Micaela, esse é um grande problema hoje. Por quê? É muito difícil que um paciente que vai a um atendimento médico,
ele se conforme com sair de lá sem uma receita médica. Então, sim, nós temos uma doença viral que neste momento, hoje, não tem um tratamento específico para o vírus. Então, tudo que a gente faz é para tentar diminuir os sinais e sintomas que se dão em consequência da presença do vírus. Mas até hoje, neste momento, não há um medicamento que esteja absolutamente indicado do ponto de vista científico, com evidência, que funciona para tratar o vírus em si. Nós observamos, por exemplo, que em estudos preclínicos, ou seja, quando a gente testa o vírus com diferentes medicamentos, mas em laboratório, pode ter uma resposta a diferentes medicamentos, sejam eles antivirais, sejam eles antiparasitários, como foi o exemplo da cloroquina e da hidroxicloroquina, e como está sendo a ivermectina hoje. Mas, quando a gente leva para a clínica, a gente só pode afirmar que o medicamento exerce uma determinada função se a gente faz uma aplicação de toda a metodologia clínica, que é muito rigorosa, para demonstrar que essa pessoa se curou por causa do medicamento e não apesar do medicamento, né? É muito importante que a gente tenha claro isso. Se nós estamos falando que de 100% das pessoas que se infectam, elas 80% vão evoluir para uma cura espontânea, se essa pessoa tomar um desses medicamentos, eu vou tender a atribuir que ela se curou por causa do medicamento e não porque ela de qualquer maneira ia se curar, né? Então, nisso a gente precisa ser muito cauteloso. Quase todos os pacientes estão saindo dos pronto-socorros ou das UBSs com um tratamento padrão, que leva Tamiflu, hidroxicloroquina e azitromicina. Fora de medicamento para febre, enfim. Então, por que essa terapia? Num contexto como o atual, em que a gente não consegue fechar o diagnóstico específico, que nós chamamos de diagnóstico etiológico, nós não conseguimos identificar a causa exata que está causando essa doença respiratória que o paciente vem me manifestar. Então, eu posso assumir que existem diferentes vírus circulando no momento, porque estamos em época justamente de vírus endêmicos, como, por exemplo, o da influenza. Então, eu poderia pensar que essa infecção respiratória que o paciente tem seja influenza, e eu quero dar um medicamento que esse sim funciona para a influenza, como o Tamiflu. Eu posso acreditar que o paciente que está tendo sintomas respiratórios, está tendo febre e está tendo uma tosse com uma secreção que não é muito limpa, ele tem uma infecção bacteriana agregada, e então eu dou azitromicina. E ele pode ter uma reação inflamatória que eu quero tentar diminuir com a cloroquina. Mas de qualquer maneira, um tratamento no escuro. Então, se a gente considera que não existe nenhum medicamento que seja isento de risco, ou seja, todo medicamento que eu dê, mesmo sendo um paracetamol para a febre, todo medicamento tem um risco embutido, um possível efeito colateral, uma possível desagradável resposta que tenha o paciente a esse medicamento. Então, eu tenho que, quando faço a receita, eu estou apostando que o benefício que eu vou trazer com o medicamento que eu estou dando vai ser superior a qualquer malefício que eu possa fazer, porque meu compromisso como médico sempre é isso. A primeira frase do juramento hipocrático é não fazer mal. Por isso que neste momento é muito difícil você se arriscar a dizer qual é o tratamento.
Existem medicamentos para conduzir o caso, dependendo do que o paciente vai apresentando. Mas não existe um remédio específico contra o vírus, não ainda. Né? Por isso que as medidas de prevenção hoje elas são muito importantes, né? É que a gente escuta de alguns especialistas dizendo assim, todos vão se contagiar, eventualmente, né? Então, na tua opinião, isso é verdade? Olha, o coronavírus, esse coronavírus 2, os casos mais precoces que conseguiram ser identificados ocorreram finais de novembro, inícios de dezembro na China. Significa que é um vírus novo e é um vírus para o qual nenhum dos seres humanos tinha uma resposta imune, porque nunca tinha entrado em contato. Isso significa que toda a humanidade é suscetível ao vírus, né? Então, sim, se a gente deixa todo mundo circulando livremente, a tendência é que as pessoas vão se infectar. Mas aí tem várias questões que nós precisamos levar em consideração. Muitas pessoas falam, bom, se todo mundo se vai infectar, por que a gente não se infecta logo e assim para o isolamento social e todo este grande problema que estamos enfrentando? Ou que outra afirmação que a gente escuta com frequência é preciso que 70% da população pegue o vírus para que tenhamos a tal de imunidade de rebanho, né? Então, sim, a imunidade de rebanho, ela diz que se 70% das pessoas que se infectam, elas são capazes de responder imunologicamente, produzindo anticorpos que vai proteger contra futuras infecções, isso faria com que uma pessoa que estivesse circulando com o vírus teria uma pequena probabilidade de encontrar-se com uma pessoa que não tivesse os anticorpos. Isso seria a imunidade de rebanho. Mas em questão está uma coisa. Primeiro, nós não temos certeza que uma pessoa que se infecte, ela, a quantidade de anticorpos ou a qualidade de anticorpos que ela produz seja totalmente eficiente para evitar uma nova infecção. Nós esperamos que sim, mas nós não temos certeza que sim. Essa é a primeira questão. A segunda questão é uma questão numérica. Imagina que o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Se 70% da população do Brasil entra em contato com o vírus, nós teremos 154 milhões de infectados. Nós dizemos que desses infectados, 80% vão fazer uma infecção assintomática e 20% vão fazer uma doença, né? Isso significa que nós teremos 30 milhões e 800 mil doentes, né? Nós dizemos que entre os doentes, mais ou menos 20% vão precisar internação porque vão fazer uma forma grave. Isso significa que mais de 6 milhões de brasileiros precisariam ser internados por causa do Covid. E nós sabemos que entre aqueles que foram dentro dos doentes, mais ou menos 5% vão ir a óbito. Isso significa que nesse contexto morreriam 1,5 milhão de brasileiros. Então, a questão é eticamente aceitável que a gente mate 1,5 milhão de brasileiros para atingir a imunidade de rebanho? Então, claro, todas essas coisas, elas devem ser pensadas. Mas também, brincando com os números, a gente tem que chegar a uma conclusão sobre isolamento.
E é que, se não sabemos que mais ou menos quanto é o tempo que dura entre uma pessoa entrar em contato e o momento em que começa a produzir vírus, e quanto tempo ela dura produzindo vírus, e quantas pessoas ela pode contaminar se está produzindo vírus, e enfim, se essas pessoas todas fizéssemos isolamento e esse isolamento fosse levado a sério, a tendência seria a que o vírus se esgotaria em umas poucas semanas, porque ele também não teria como ir para frente. Desculpa te interromper, mas aí dentro disso, o período de remissão de uma pessoa que está infectada e já curada, ou já não apresentando mais sintomas. Então, com quanto tempo ela deixa de transmitir o vírus? Isso é muito interessante. Então, vamos supor que uma pessoa que é suscetível entra em contato com outra que está eliminando o vírus, né? Em média, o período de incubação é de 5 dias, mas ela pode ter um período de incubação tão curto quanto 2 dias, ou tão longo como 14 dias, ou mais, 14, 21 dias. Esse é o período de incubação. Ela começa a eliminar o vírus antes dela começar a ter sintomas, né? Mais ou menos uns 2 dias antes, 3 dias antes, ela já começa a infectar outras pessoas. E ela pode durar infectando também até 14 dias, 21 dias. Quanto mais grave for o caso, mais tempo é eliminado o vírus. Existem estudos que dizem que talvez esses vírus tardios detectados não seriam propriamente um vírus completo, seriam fragmentos de RNA do vírus, e que essa partícula não seria infectante. Isso é uma coisa que também precisa ser esclarecida. Mas o fato é que têm sido encontrados testes positivos em pessoas até 42 dias depois do início dos sintomas. E o que se considera um período em que uma pessoa já está recuperada? É quando já passou esse período em que se espera que ela ainda transmita o vírus. Na maior parte dos casos, esse período é de 14 dias. Mas, como eu falei, em aqueles pacientes que tiveram uma forma mais grave de doença, elas podem eliminar o vírus mais tempo. Então, alguns países estão querendo ser um pouco mais exigentes e elevando esse período até 28 dias, considerar que somente o paciente, depois de 28 dias, ele já não é mais infectante. Então, é mais ou menos o que se espera em que ele já não seja uma pessoa que está contaminando os outros. E aí tu estavas falando da questão da necessidade do isolamento, da quarentena, né? Aí em Manaus, as coisas estão um pouco complicadas, né? O número de casos vem aumentando. Então, realmente é necessário que se tenha quarentena ou lockdown, para que as coisas possam ficar sob controle, pelo que você está falando, realmente é necessário isso, né? Como é que tu vê o panorama aí em Manaus da pandemia? Quando eu não sei que o vírus está circulando, como aconteceu na China inicialmente, eles não sabiam de que se tratava, não sabiam que era um vírus que estava circulando, enfim. Uma pessoa que esteja infectada, ela pode passar a infecção para quase 4 pessoas mais, né? Quando a gente passa, ou seja, nós temos uma pessoa infectada, se essa pessoa infectada é capaz de infectar mais de uma pessoa, o número de pessoas infectadas que temos nesse momento sempre vai estar crescendo. Então, uma pessoa infectada infecta pelo menos 2, cada uma dessas 2 infecta pelo menos mais 2, então sempre o número dos casos vai ir aumentando, de tal maneira que os que hoje eu considero como infectados vão ser sempre maiores que os que considerei ontem. O número vai ser maior que o que considerei ontem. Fora de que, como eu te falei, a gente vai demorar muito para considerar que essa pessoa se recuperou. Então, o número de infectados está se acumulando dia a dia. Agora, se a gente consegue que uma pessoa infectada, no pior dos casos, contamine mais outra pessoa, o número de casos vai se manter mais ou menos o mesmo.
né? Que é o que chama o aplanamento da curva. Então, a quantidade de pessoas infectadas ao mesmo tempo vai ser menor, mas vai se manter. Agora, se a gente consegue que uma pessoa infectada transmita para menos de uma pessoa infectada, por exemplo, vamos supor que de 10 pessoas que estejam com a infecção, eles consigam, os 10 juntos, transmitir a no máximo 7 pessoas mais. Cada vez o número de infectados acumulados vai ser menor e a tendência vai ser a desaparecer. O único que impede que uma pessoa infectada não passe o vírus para frente é que essa pessoa fique isolada. Se nós estamos falando que 80% dos infectados não sabem que estão infectados, eu não tenho como identificar na rua quem está infectado e quem não. Porque é muito fácil identificar um doente, ele mesmo se apresenta. Mas identificar um infectado, não. Ele pode não saber que esteve infectado. Na Coreia, fizeram alguns experimentos e viram que alguns casos ocorreram no supermercado em que uma pessoa infectada passou na frente de outra ou estiveram, digamos, no mesmo lugar do supermercado escolhendo frutas por um espaço de 5, 10 segundos. E foi o suficiente para que essa pessoa suscetível se infectasse. Então, como não tenho como saber quem está infectado, a única maneira é que todo mundo ficasse em um local em que não pudesse passar o vírus, quem não sabe que ele tem, para frente. Isso é o isolamento. Por isso que o isolamento é tão desejável, é tão necessário, porque quanto mais extremo, quanto mais adesão tivermos ao isolamento, mais rapidamente vamos esgotar o vírus e mais rapidamente podemos retornar a uma vida que não será a mesma, mas que será uma vida muito mais levável, porque a vigilância epidemiológica pode estar alerta para novos casos mais facilmente do que se ela não souber onde que está o pessoal que está infectado. Agora, no momento em que todo mundo está circulando e sem aderir muito bem ao isolamento, aí fica muito difícil que a gente consiga diminuir os casos. Ontem, no jornal, passaram uma notícia muito, muito inquietante. E é que realmente, olha, nós temos no Amazonas 20 dos 20 municípios que mais incidência de casos têm em todo o Brasil, 18 estão no Amazonas, no estado do Amazonas. Isso é muito preocupante, né? Das capitais, acho que Manaus está, se não a primeira, está entre as 3 primeiras capitais com maior incidência. Mas o problema da interiorização do vírus é muito grave. Por quê? Porque Manaus concentra todos os leitos de UTI que há no Amazonas. Não existem leitos de UTI lá no interior. Isso significa que esses 5% dos doentes, eles não têm para onde vir, nem para todos vai ter possibilidade de fazer transporte aéreo para chegar aqui numa UTI. E essa disseminação da infecção se está dando por transporte clandestino, ou seja, porque há barcos circulando, levando, agora que existe a proibição de que os barcos de linha façam transportes intermunicipais, interestaduais, então há barcos fazendo esse transporte de maneira irregular, sem nenhum tipo de vigilância. Isso vai criar... Então, na medida em que a população não entenda o que está acontecendo, como cada um de nós está contribuindo para que o problema persista, a gente não vai ter como, a curto prazo, resolver o grande problema que estamos tendo. Nós precisamos de uma adesão muito grande da população. Isso se dá em uma coisa importante que você está fazendo, que é a disseminação da informação. As pessoas precisam saber por que não está dando certo e de que maneira elas poderiam contribuir para que desse certo, né?
E assim, a gente, quanto mais rápido a gente controlasse o problema, mais rápido poderia retomar uma vida quase normal. Sabe o que eu percebi? Quando o coronavírus chegou no Brasil, muitas pessoas tinham aquela coisa de que ele não sobrevive no calor, né? Então, muita gente aí, Manaus é quente, né? A gente sabe disso. Então, eu via que muita gente dizia: ah, então pronto, o coronavírus não sobrevive, isso é só para o frio e tudo. E eu percebi também que isso contribuiu um pouco, fora aquilo que a gente falando de que é só uma gripe, que não é grave, o calor mata o vírus, todas essas coisas sem base nenhuma também, porque depois, claro, uma coisa foi no início da pandemia, com informações de algo que não se conhecia, com as informações agora, com os estudos mais avançados, né, com um conhecimento maior do que realmente vem a ser o coronavírus. O mito, por exemplo, é que só era doença de rico. Porque só quem viajava. Só quem viajava conseguia pegar o vírus. Não, ele chegou de avião, mas está disseminando de barco, de qualquer maneira, né? Contato a pessoa. Outra coisa é o negócio da gripinha. Olha, outra coisa é dizer, não, é uma doença de velho, que mata hipertenso, que mata diabético, ou seja, como se fosse fácil dizer, olha, você vai morrer porque você tem essas doenças e paciência. Mas, além de ser uma maneira muito cruel de enfrentar a situação, é mentira, porque o que a gente vê é que a doença também mata jovem, mata crianças. E há uma coisa que não está se querendo enxergar e que é muito grave, e é que nós não sabemos qual vai ser o percentual de pessoas que fiquem com sequelas se sobrevivem. Então, por exemplo, não sabemos se essas pessoas que tiveram essas formas respiratórias graves, se elas vão ter dificuldade respiratória daqui para frente. Como a gente só conhece a infecção, a doença há 5 meses, a gente ainda não viu os efeitos a longo prazo. Então, é muito irresponsável deixar assim vamos ver o que acontece. É uma coisa grave, porque é provável que o velho morra logo. Mas é mais provável que o jovem resista, e então as sequelas vão ser neles. É isso que é angustioso. Com certeza. E aí, e essa questão da pessoa se reinfectar? Eu já vi casos teve um jogador na Espanha, eu acredito que era na Espanha, que já testou 5 vezes para o coronavírus positivo. Outros lugares também, que outra pessoa testou 4 vezes positivo. E o que eu vi é que o vírus, assim, os sintomas são menores, né? Já não é com a mesma potência, pelo menos foi o que eu li. Mas e aí, qual é essa possibilidade realmente da pessoa se infectar tantas vezes? Ela se reinfecta ou simplesmente não ficou curada? O primeiro é o que a gente vai chamar de teste positivo. Existem basicamente 2 tipos de testes. Um teste que me diz se o paciente tem infecção agora e um teste que me diz se ele teve infecção, né? Então, é como se fosse um para hoje e outro para ontem, né? O que passou. O teste que detecta o vírus é o que me define que o paciente tem infecção agora. Esse teste é o teste de PCR, é um teste molecular. Alguns relatos mostram que provavelmente aquelas pessoas que testam positivas por PCR mais de uma vez, na realidade não está detectando o vírus, mas frações do vírus, ou seja, RNA do vírus. Então, ele não seria uma partícula que seria viável do ponto de vista de transmitir a infecção e causar doença, né? Então, essa é uma possibilidade de resposta para quem está testando positivo.
aquele vírus, aquele teste que me disse a infecção passou recentemente, já passou, é o teste de anticorpos. Então, eu espero que uma pessoa, quando entra em contato com o vírus, mais ou menos uma semana depois, 8 dias depois do início dos sintomas, ele vai começar a produzir imunoglobulina M, que me fala que essa infecção foi recente. E uns dias depois, ele começa a produzir imunoglobulina G, que também fala que ele esteve em contato, essa imunoglobulina G vai durar mais tempo. Esse é o que vai ser como uma cicatriz sorológica que vai me permitir depois eu identificar quem já esteve em contato e quem não. Esses anticorpos é o que a gente, neste momento, não pode estabelecer que tão protetores eles sejam, mas eles manifestam que esse indivíduo entrou em contato com o vírus. Então, temos que identificar qual tipo de teste foi feito para dizer que uma pessoa testou positivo mais de uma vez. Agora, existe sim essa preocupação de saber, primeiro, se uma pessoa que se infectou, ela pode demorar a depurar o vírus completamente. Então, se existe a possibilidade que essa pessoa mantenha o vírus por períodos muito longos de tempo, já falamos aqui de até 42 dias em que tem sido possível isolar o vírus, mesmo que ele não tenha uma carga viral muito elevada, mas que mantenha vírus. Essa é uma possibilidade, que ele não consiga se livrar de todos os vírus de uma vez só e que carreguemos vírus por algum tempo, enfim. E a outra possibilidade é a de que ele tenha infecção, faça a doença, melhore clinicamente e volte a ter sintomas e novamente seja possível ver o vírus. Então, todo esse tipo de coisas precisam ser observadas. Ainda não conseguimos identificar que percentual das pessoas não se curam ou demoram muito para se curar e que percentual das pessoas podem ter uma reinfecção. Não sabemos. Não sabemos mesmo se é possível, mas existe a possibilidade de que seja. Isso seria muito preocupante. Por quê? Porque aí termina nosso dilema de imunidade de rebanho. Aí significa que não estamos fazendo nada. Vocês que estão nessa linha de frente de estudo do vírus, né, que veem as pessoas no tratamento delas, vocês estão ainda conhecendo o que vem a ser o coronavírus. Vocês não têm todas as respostas, mas obviamente o que você falou hoje foi muito esclarecedor. E por isso as pessoas precisam também fazer a parte deles, a parte delas, né? É ficar em casa, é se preservar, é tomar as medidas de prevenção, porque cada um tem que fazer a sua parte nesse momento, enquanto não se tem um tratamento, uma cura, uma vacina, o que seja. Eu acho que é uma pergunta muito importante que a gente, como indivíduo, deve se fazer. E é, o que aconteceria com meu filho, com minha filha, com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, se eu não estiver aqui? Se você acha que você faz alguma diferença, sua presença faz alguma diferença na vida deles, pense se não é hora de mudar de atitude. Eu sempre falo para os meus pacientes, assim, quando a gente está conversando sobre isso, e eu digo, não vamos brincar de roleta russa, né? Você não sabe como o vírus vai agir no teu corpo, no corpo de alguém da tua família. Então, a medida agora é prevenção. É realmente fazer aquilo que até hoje nós temos como orientação. E não sair disso. Ah, mas tem muito. Mas faça, siga, se cuide do próximo, né? Seja solidário, seja respeitoso, seja responsável, porque a gente não vai sair disso se nós não nos unirmos. Então, as pessoas são muito individualistas, pensam somente nelas. Eu estou bem, minha família está bem, mas não pode. Nós estamos sendo desafiados a pensar de maneira social, gregária, o todo, não só a minha vida, o que eu posso, o que eu consigo, né? E como você falou, às vezes o vírus, essa pandemia precisa ter um rosto, precisa ter um nome, precisa não deixar de ser um número para se tornar uma pessoa próxima a você, para que você se conscientize. Então, Flor, eu te agradeço imensamente de coração, sério.
Tudo que você falou me serviu muito, esclareceu muitas coisas que eu tinha dúvida, né? E com certeza vai ajudar a muitas pessoas que vão ouvir isso, que podem estar angustiadas por não entender bem o que está acontecendo, algumas dúvidas do que realmente, como deve proceder. A gente está em quarentena e alguém não está em quarentena passando de moto. Mas, mas, assim, eu te agradeço realmente de coração a tua disponibilidade, tá? Eu tenho certeza que isso serviu muito e vai servir para todas as pessoas que tiverem contato com essas informações, tá? Obrigada pelo teu tempo. Obrigado a você pela oportunidade.